nós estamos falando dos heróis da fé. E hoje nós vamos falar sobre o crente Abraão. Quantos já ouviram falar da história de Abraão? Levante a sua mão. Abraão foi um grande homem de Deus. Abraão, ele teve diversos feitos, né? Nós falamos na última semana sobre Abel, Enoque, falei sobre Noé, e agora nós chegamos em Abraão. Esse é um herói da fé. E a palavra diz ainda que ele é pai daqueles que creem, o pai da fé. Não porque Abraão é uma pessoa extraordinária, não porque Abraão é um homem incomum, não, mas é porque a fé dele foi incomum, a fé dele foi correta. As circunstâncias das quais, se colocaram diante dele, exigiu dele crer, não fazer. E essa fé fez com que ele se tornasse justo diante de Deus. Ele foi aceito por Deus por aquilo que ele creu. Lá em Gálatas capítulo 3 diz que os verdadeiros filhos de Abraão não é somente Israel, não é aqueles que nasceram de Abraão de fato da carne, mas a palavra diz que os que são filhos de Abraão são aqueles que creem como Abraão. Então eu e você, se nós cremos como Abraão, nós nos tornamos filhos de Abraão. E Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. E se você crê como Abraão, você se torna filho de Abraão, amém? E se você se torna filho de Abraão, você se torna herdeiro da mesma promessa que Abraão recebeu. E essa promessa, irmãos, ela é fantástica. Só que antes de nós entrarmos especificamente nessa promessa, eu quero falar um pouquinho dela. Mas nós precisamos entender que toda promessa que Deus tem para a nossa vida, ela é a mesma dinâmica da sua salvação, por exemplo. A promessa, ela não é recebida, ou melhor, ela não é conquistada por algo que eu e você viemos a fazer. A promessa, ela é recebida de Deus. Assim foi com Abraão, assim é com você, assim é em todos os momentos da nossa vida. Tudo aquilo que Deus fala para você, não é porque você merece. Toda promessa que Deus libera sobre a sua vida, não é porque você tem um bom comportamento, não é porque você fez tudo certo ou ainda porque você fez tudo errado, não. Nós recebemos pela graça de Deus, porque nós fomos escolhidos pela vontade dEle, porque Ele decidiu escolher você, Ele decidiu liberar uma promessa sobre a sua vida, Ele decidiu fazer algo sobre você, Ele decidiu abençoar a sua casa, Ele decidiu usar a sua vida, Ele decidiu salvar você, Ele decidiu um propósito na sua vida e através dela. Então isso é a graça de Deus. Esse é o fundamento de tudo aquilo. Então, para eu e você agora, desfrutarmos da mesma promessa que o nosso pai da fé, Abraão, recebeu, nós precisamos de receber da mesma maneira que ele recebeu. Então a bênção, a promessa, ela é pela graça, amém? Mas eu me aproprio dela pela fé. E o que é a fé? A fé não é uma resposta, ou melhor, a fé não é uma obra humana. A fé não é um poder que eu tenho. A fé não é uma lógica. A fé é uma resposta quando eu ouço a graça de Deus. Abraão ouviu a promessa. Abraão ouviu Deus dizendo para ele: eu vou te abençoar. Sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa o teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus nem disse para onde era, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar, eu vou te fazer grande, tu vai ser uma bênção, Abraão. Todas as famílias, irmãos, quando Deus falar para ele que todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa dele, uau! Eu imagino que Abraão tremeu na base, mas ele respondeu. A palavra diz que Abraão saiu, ele partiu como o Senhor havia dito. A promessa de Deus, a bênção de Deus, ela é pela graça, mas é mediante a fé. A fé é essa resposta que eu e você damos quando ouvimos da graça do Senhor. Então não é o comportamento correto, não é a obediência correta que faz você ser aceito, faz você viver as promessas de Deus, faz você viver debaixo da bênção, não. A fé correta é a fé no Filho, é a fé em Cristo. Aquele que crê em Cristo vive debaixo da bênção de Deus. Aquele que crê naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, aquele que crê que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, ele recebe a bênção de Deus sobre a sua vida. Não é o comportamento, mas é o que ele fez. Essa é a fé correta.
Então, para nós vivermos a bênção de Deus, nós precisamos de entender que é pela graça, mediante a fé no Filho, mediante a fé em Cristo. E o que é ser herdeiro do mundo na prática? Irmão, ser herdeiro do mundo não quer dizer que todos nós, a gente sempre pensa na questão financeira, eu vou falar sobre ela hoje, está ligado a ser multimilionário, também está ligado à questão financeira, mas ser herdeiro do mundo quer dizer você viver a plenitude em todas as áreas de sua vida, incluindo a vida financeira, incluindo isso. Herdeiro do mundo fala em você ter sucesso, fala em você plantar, colher e multiplicar. Ser herdeiro do mundo fala da prosperidade fluir em todas as coisas que você fizer. Ser herdeiro do mundo não quer dizer sobre você sobreviver, mas você viver na vida e vida em abundância. Eu e você, irmãos, nós não buscamos, preste atenção, nós não buscamos isso, nós não precisamos buscar no sentido de conquistar, nós temos que nos apropriar, porque é essa promessa que está sobre mim e sobre você, ser herdeiro do mundo. Eu sei que isso pode ser um pouco embaraçoso e é confuso para muitos cristãos. Muitas pessoas, elas, de alguma maneira, não sei de onde veio isso, na verdade não sei não, eu sei, né? Satanás que cria esses pensamentos, esses conceitos. Para você ser um cristão vencedor, bem-sucedido, para você ser um homem, uma mulher cheio de Deus, você não pode ser, por exemplo, um empresário de sucesso. Você não pode ser bem financeiramente. Por quê? Porque não, imagina, não dá. Como assim a pessoa dela vai ter sucesso nas coisas do céu e sucesso nas coisas da terra? Não pode. Não pode, não combina uma coisa com a outra. Para você ser, né, um homem cheio de Deus, não, a sua família tem que ser destruída. Só que isso não é verdade, isso aqui é uma mentira diabólica. A bênção de Abraão, e eu vou mostrar para você que a vida dele era assim, Abraão era abençoado em todas as áreas da sua vida, tudo que ele fazia, a bênção de Deus manifestava, tudo que ele fazia, ele era bem sucedido, ele era próspero em todas as coisas, a graça de Deus estava sobre ele, e ele cria nisso. Não permita mais, irmãos, em nome de Jesus, hoje nós vamos quebrar isso, não permita mais ser intimidado por Satanás. Satanás colocando medo em você, intimidando você. Eu e você somos herdeiros do mundo, é essa palavra que está sobre nós, é isso que você deve requerer, diante de todas as áreas de sua vida, diante de todos os momentos, e todos os aspectos da sua vida, você deve levantar a sua mão e declarar, eu sou filho de Abraão, eu sou herdeiro pela fé dessa promessa, eu fui chamado para ser herdeiro do mundo. Essa é a bênção, essa é a bênção de Abraão, e essa é a bênção que está sobre nós. O que nós temos que fazer? Nós temos que crer. A bênção, preste atenção, a bênção não é automática, a fé não é um evento, preste atenção, fé, irmãos, essa fé aqui não é um evento. Não, eu creio agora, depois que eu não creio mais, não, essa fé é um espírito, você deve permanecer crendo. Eu vou falar sobre enfermidade depois, mas rapidamente, diversas pessoas, eu já vi elas serem curadas, inclusive eu orei por elas, elas foram curadas, e depois a enfermidade voltou, e elas perguntaram, pastor, mas por quê? Eu não fui curado, eu disse, foi, mas o que aconteceu que eu voltei a ficar enfermo? É porque você parou de crer que já estava curado. Então não é um evento, não é uma hora, não, eu creio agora, não, você precisa de permanecer, não, eu creio que eu sou herdeiro do mundo, você deve permanecer crendo todos os dias, em todos os momentos, independente da circunstância, que você tem uma promessa e uma bênção de Deus sobre a sua vida, naquilo que eu estou fazendo, o que você está fazendo, sem saber, ou melhor, você não sabia até hoje, você está anulando a fé, você está cancelando a promessa,
Você está dizendo para Deus: Deus, eu não creio que eu sou herdeiro do mundo. Eu não creio nessa promessa. Eu não creio que recebi de graça essa promessa. Eu não creio, eu preciso de produzir. Eu preciso de conquistar. Mas quando você crê que a bênção de Abraão está sobre você, que você recebeu pela graça, você vai se apropriar pela fé. Você vai levantar pela manhã, antes do seu trabalho, você vai dizer: eu sou herdeiro do mundo. Hoje eu vou multiplicar, hoje eu vou frutificar, a riqueza vai manifestar na minha vida hoje. É outra base, é diferente, irmãos. E não é sobre autoconfiança, é sobre convicção, é sobre fé, é sobre certeza. Poderia falar sobre inúmeras coisas, eu escolhi 3 para falar da vida de Abraão e para que você se aproprie pela fé e o Espírito traga a revelação para você e você requeira, você declare, você confesse e viva isso nos seus dias em nome de Jesus. Primeiro aspecto do herdeiro do mundo, e aí eu quero falar de Abraão, é da família de Abraão, da casa de Abraão. Abraão, irmãos, tinha uma família abençoada. Família abençoada está ligada com frutificação. Família abençoada está ligada com vida de Deus fluindo. Família abençoada está ligada com o propósito de Deus se cumprindo. E eu quero mostrar para você que a casa de Abraão, irmãos, ela era uma bênção. A casa de Abraão era uma bênção. Por quê? Se você olhar para todas as pessoas que de alguma maneira relacionavam com a casa de Abraão, você vai ver que a casa dele era abençoada. Você vai ver. Todas as pessoas de alguma maneira relacionavam, né? Aquelas pessoas mais próximas. Elas eram abençoadas. E por que elas eram abençoadas? Eu creio que era por causa da bênção de Abraão. Eu creio que era por causa da bênção dele. Às vezes você, né, tem esse olhar crítico, você tem esse olhar natural, mas você às vezes não consegue perceber as coisas espirituais. A bênção não está ligada com aquilo que eu faço, amém? A bênção está ligada com aquilo que Deus diz. Não estou dizendo aqui, não estou incentivando, encorajando e aprovando os comportamentos errados de Abraão, não. Só que eu quero dizer que mesmo com o comportamento errado dele, a bênção de Deus está sobre aquela casa. A bênção de Deus estava sobre ele. A bênção de Deus está sobre a sua casa. A bênção de Deus está sobre a sua família. Mesmo que você ache que é o contrário. Mesmo que você ache que é o oposto. Mas hoje você vai se apropriar pela fé desse aspecto da bênção. Vamos falar de alguns. O primeiro é Ló. Ló é sobrinho de Abraão. A palavra diz então que, a palavra não, a história conta que o irmão de Abraão, ele morreu. E Abraão, ele adotou num certo aspecto Ló. Era o mesmo que era pai de Sara, né? Ele adotou Ló. E quando você viu, nós lemos ali, né? Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, Abraão leva quem junto? Leva Ló junto. Então Ló, ele foi meio que adotado, era um sobrinho, mas era adotado, ele adotou, ele fazia parte da casa, ele fazia parte da família. E ali, em algum momento, você vai ver que Abraão, né? Ele tinha muitas posses e a palavra diz que Ló também tinha muitas posses. Ló estava onde, irmãos? Junto no chamado de Abraão, ele estava junto na bênção que Deus dá para Abraão, e o que acontece com a vida dele? Ele também é abençoado. Ló também era rico, e assim a palavra vai dizer que mesmo ele sendo rico, em algum momento ele se separa de Abraão. Ele quer separar, diz: não, Abraão, é o seguinte, os pastores do nosso gado aí estão começando a brigar, então vamos fazer o seguinte, vamos se separar. Abraão disse: ok, vamos, só diz para onde é que tu vai, se tu for para um lado eu vou para o outro. Aí a palavra diz que ele vai para onde? Ele vai lá para um lugar que, né, as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló vai para lá. E aí lá depois você sabe, Deus decide destruir aquelas cidades. Só que antes de destruir a cidade, o que acontece? Deus envia 2 anjos para tirar Ló de lá. Ló, eu considero que ele fez errado, ok. Mas eu considero Ló muito abençoado. Por quê? Deus livra ele da morte. E por que Deus livra ele da morte? Eu acredito, eu creio, irmãos,
que era porque, de alguma maneira, ele recebeu a bênção que estava sobre Abraão. De alguma maneira, ele recebeu a bênção que estava sobre a casa de Abraão. Ló viveu muitos anos na casa de Abraão, então ele recebeu essa bênção. Só que a bênção era porque Ló fazia certo? Não, é porque a casa de Abraão era abençoada. Outro, Eliezer. A palavra diz que Eliezer, então, ele era um servo da casa de Abraão. Só que ele não era um servo qualquer. A palavra diz que ele nasceu na casa de Abraão. Então ele era praticamente um filho. Não era um filho, Abraão diz, não, ele não é meu filho. Mas ele era como se fosse um filho. Ele foi criado como filho, nasceu como filho. Só que Eliezer, irmãos, ele é usado por Deus, talvez em um dos momentos mais importantes da vida daquela família até ali. Você sabe, né? Que depois o filho de Abraão, Isaque, chega no momento dele casar. Ele chegou aos 30 anos. Biblicamente falando, 30 anos é a hora de casar, na família de Abraão. Aí, Abraão diz que Isaque não vai buscar esposa. O que ele faz? Ele envia alguém para buscar uma esposa para o filho. Quem é que vai? Eliezer. Irmãos, eu não sei você, imagina, se fosse você. Buscar a esposa do filho da promessa. Buscar a esposa do filho prometido. E se eu erro? E se eu trago a enganada? Ou seja, Eliezer, irmãos, ele tinha uma percepção espiritual que poucos tinham naquele tempo. Abraão faz um juramento com ele, né? Bota a mão na coxa, faz aquela função toda, aquele ritual, mas ele envia Eliezer, e eu considero Eliezer alguém muito abençoado. Por quê? Porque ele foi enviado da casa de Abraão. Quero mostrar para você que a casa de Abraão era abençoada. É isso que é ser herdeiro do mundo. Mais um, Ismael, foi o filho de Agar, né? Ele não era o filho da promessa. Mas Ismael, a palavra diz que Deus abençoou ele muitíssimo. Deus falou, numerosa será a descendência de Ismael. Ele não era filho da promessa, ele não foi filho de Sara, não era sobre ele, era sobre Isaque, mas ele foi abençoado. E por que ele foi abençoado? Porque ele fez alguma coisa? Não, porque ele relacionou com a casa de Abraão. A própria Agar também foi abençoada, né? E o outro, Isaque. Isaque, né? Nós vamos falar, eu acho que eu vou falar sobre Isaque essa semana. Mas Isaque, irmãos, ele entendeu que era herdeiro do mundo. Se Abraão não teve, né, se Abraão teve poucas atitudes, né, teve muitos erros, as suas atitudes de tentativa de ajudar a Deus, Isaque não teve. Isaque é o reflexo de alguém que entendeu o favor e a graça de Deus. Isaque multiplicou em tudo o que ele fez. A palavra diz que Isaque enriqueceu, prosperou abundantemente. E por quê? Porque ele era filho de Abraão, porque a bênção estava na casa de Abraão, a bênção estava na família de Abraão. Então eu quero dizer para você, a mesma promessa que está sobre Abraão, de ser herdeiro do mundo, aonde a casa dele foi abençoada, aonde a casa dele frutificou, aonde a casa dele fluiu vida, aonde a casa dele cumpriu com o propósito. Eu quero declarar sobre você, quero declarar sobre a sua casa, eu quero declarar sobre o seu casamento. A sua casa vai manifestar a bênção de Deus, a sua casa vai frutificar abundantemente, a bênção de Deus vai manifestar naquele lugar. Se há algo que eu e você precisamos de aplicar, irmãos, na nossa casa, na nossa família, está ligado com esse aspecto, com o aspecto da honra. O ambiente de honra, o ambiente de graça, o ambiente de reconhecimento, ele é crucial para que você possa viver a promessa de ser herdeiro do mundo. Por que eu creio que as outras pessoas foram abençoadas? Por quê? Porque a casa de Abraão era abençoada, porque ele era um bom anfitrião da presença.
É impossível alguém relacionar com uma casa, alguém tocar num relacionamento e não ter a sua vida mudada, e não reconhecer que ali a presença de Deus é valorizada, que ali aquilo que é celestial é valorizado. E aqui eu estou falando de coisas práticas, irmãos. Eu estou falando de atitudes práticas. Ser herdeiro do mundo não é uma promessa para que você visualize de longe, mas é uma promessa para que você viva. Quando Deus chama Abraão para ele ser uma bênção, Deus diz para ele lá atrás: Abraão, sê tu uma bênção. Por quê? Porque a minha bênção vai estar em ti, a minha bênção vai estar na sua casa. O nosso chamado, irmãos, preste atenção, e aqui, no mesmo aspecto, a questão de família perfeita, não é que não tem problema, não é que não tem conflito, não é isso. Mas uma família de herdeiro do mundo é aquela que reconhece a presença de Deus. É aquela que reconhece quando a presença está na sua casa. É aquela que honra quando a presença está diante dela. É aquela que não trata de qualquer jeito. É aquela que não trata de qualquer maneira. Ela entende, há uma bênção sobre nós, há uma promessa sobre a minha casa, há uma promessa sobre a minha família, há uma promessa, eu tenho uma promessa, eu sou herdeiro do mundo, então a minha casa não vai ser de qualquer jeito, não, a minha casa vai ser de alguém que é herdeiro do mundo. O ambiente da minha casa não vai ser um ambiente natural, um ambiente de desonra, de desprezo. Não vai ser um ambiente de confusão, e aqui eu não estou falando confusão no sentido de organização, mas também pode aplicar nisso se quiser, aleluia. Mas é no sentido de não ter honra, de pai com filho, de filho com pai, o homem e mulher, não ter, a bagunça é de qualquer jeito, de qualquer maneira. A maneira que você recebe as pessoas na sua casa, a maneira que você honra a presença de Deus. A Bíblia fala de um outro, conhecido entre nós, Obed-Edom, que recebeu a arca da aliança na casa dele. A arca da aliança representava o quê, irmãos? A presença de Deus. E a palavra diz que a arca ficou 3 meses na casa dele, e ele prosperou superabundantemente. Tinha ficado 20 anos, mais de 20 anos, na casa de Abinadab, e nada tinha acontecido, a Bíblia não diz nada. Mas 3 meses na casa dele, ele prosperou superabundantemente. Irmãos, eu quero dizer para você, não trate a sua casa, a sua família como se fosse qualquer outra coisa. Não trate, não faça dela o seu Deus, não confunda as coisas, não confunda isso. Mas entenda que lá é um ambiente para expressar a promessa de Deus está sobre a sua vida. Herdeiro do mundo, prosperidade, abundância no seu casamento, nos relacionamentos. É um ambiente de prazer. Irmãos, eu vejo aqui a maneira que Abraão recebe essas pessoas. É muito parecido com aquilo que acontece lá em Lucas, quando Jesus está na casa de Marta e Maria. Eu acredito que não foi Jesus que se intrometeu naquela casa, eu acredito que Jesus foi convidado para estar naquela casa. Só que pelo aquilo que nós vemos ali, Jesus gostava de estar naquela casa. Jesus gostava de estar naquela casa. Então eu quero dizer para você, quero encorajar você, não convide, aqui não está ligado a pessoas somente, mas não traga para sua casa coisas que não estejam relacionados com a presença de Deus. Eu sei que isso aqui é muito sutil, irmãos, mas às vezes você está lá, o seu filho está olhando um desenho, você nem sabe o que ele está olhando. A TV está ligada, não, pastor, é que eu não gosto de ficar sozinha, sem barulho. Mas aquilo lá que está aparecendo na TV, está honrando a presença de Deus que está em você? Isso aqui é honrar, irmãos, isso aqui é ser herdeiro do mundo. A maneira de tratar, a maneira de falar em casa, está ligado com ser herdeiro do mundo? Irmãos, preste atenção, o nosso chamado, Deus nos deu um chamado é de viver uma realidade, de nós sermos a mesma pessoa em todos os lugares, de nós sermos a mesma pessoa aqui, a mesma pessoa em casa, a mesma pessoa no trabalho, porque nós somos herdeiros do mundo. Não é você ser uma pessoa fora, e em casa ser totalmente diferente. Não estou dizendo que não vai ter, de novo, conflito, problema, não vai ter repreensão, não vai ter chinelo voando às vezes, cinta para um lado, para o outro, as crianças, e é isso aí, glória a Deus, aleluia, precisa botar para o lugar. Mas entende? Você precisa de crer que ali é um ambiente da bênção de Deus. Não deixe os seus filhos fazer qualquer coisa, não deixe os seus filhos fazer o que eles bem entendem na sua casa. É você que é pai, que é mãe, que determina, você que determina o ambiente, é você que determina a honra, o que é honrado na sua casa, irmãos. Mas eu zelo pelo ambiente da minha casa.
Eu zelo pelo ambiente, porque eu sei que há uma promessa sobre a minha vida, ser herdeiro do mundo. A minha casa é um reflexo. A minha casa, a mesma bênção que está sobre Abraão, eu creio que está sobre mim. A minha família será bênção para outras famílias. E assim que você precisa de crer, a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos se tornarão bênção para outros. Só que isso não acontece de maneira automática. Isso é uma questão de fé, uma questão de crer. Tem preço a pagar, tem preço a pagar. Não para ser aceito por Deus, mas para ensinar os filhos, para corrigir, para ajustar, para não permitir. Muitos pais, eles não se posicionam e deixa assim, não adianta falar. Se você não corrigir, se você não ajustar, irmãos, não pense que a escola vai fazer isso. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é nossa. Deus deu filhos para você, Deus deu um marido, uma esposa para você, uma casa para você se posicionar como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você tem o chamado de ser herdeiro do mundo. Isso é fé, isso é crer. A sua casa, irmãos, ele é um dos lugares mais íntimos que tem, sabia? A sua casa é um dos lugares mais íntimos de comunhão. Aquele que você traz para sua casa, você traz para sua casa. Tem dois aspectos: você traz para sua casa e você vai na casa. Nos dois aspectos você entra em associação. Quando você vai na casa de alguém, você está sinalizando que você está se associando com ela. Quando você senta com pessoas, você está dizendo que está se associando com elas. Pastor, mas Jesus sentou com os pecadores, então quer dizer que ele estava se associando com eles? Sim, ele se tornou pecado. Mas você não vê Jesus sentado numa roda de religiosos, porque Jesus não se associa com a religião. Então quando você vai na casa de alguém, você se associa com ela. Você está dizendo que concorda com tudo aquilo que acontece naquela casa ali. Ah, pastor, mas aí então quer dizer que eu não posso, tenho que relacionar com pessoas que são iguais a mim? Não, aí você traz essa pessoa para a sua casa, porque lá na sua casa quem define a cultura é você, não é ela. Se você vai na casa de alguém, você tem que submeter a cultura daquela casa, tá? Faz sentido sim ou não? Sentido. A graça de Deus, ela não pode ser conquistada, mas ela pode ser atraída. Ela pode ser atraída. A bênção de Deus, ela não pode ser conquistada, ela mais pode ser atraída. E quando você atrai, quando você traz a presença, quando você traz pessoas que têm presença, todas as pessoas, como eu falei para você, você se associa com ela, você se associa. Lá no Antigo Testamento tem outra história, interessante também que está relacionado a isso. A palavra diz que Samuel é enviado por Deus para ungir o novo rei de Israel, e ele vai lá na casa de Jessé. Quando ele está indo para a casa de Jessé, eles visualizam de longe que vem quem? O profeta Samuel. Quando eles veem o profeta Samuel, já sai um correndo e pergunta: profeta, é de paz a tua vinda? Porque eles estão sabendo, o profeta está vindo, alguma coisa vai acontecer. É Deus, mas vamos se preparar. Aí o profeta diz: não, eu estou trazendo algo aqui para nós fazer um churrasquinho, que era para sacrificar, estou trazendo aqui para nós fazer um churrasco. Irmãos, eles vão lá e fazem um banquete para Samuel, porque eles entenderam que a bênção de Deus é atraída quando você recebe a presença. Herdeiro do mundo, amém? Segundo aspecto, primeira casa de Abraão é abençoada e a sua casa também. Segunda questão, a saúde, irmãos. Saúde física está ligado com o herdeiro do mundo, sabia? Porque a enfermidade, ela é uma maldição por causa do pecado de Adão. Então, a palavra diz que com o pecado, Romanos 5, Paulo diz, que com o pecado entrou o quê? Entrou a morte. Então a enfermidade, ela é uma herança de Adão. Só que você não é mais filho de Adão. Você agora é filho de Abraão. Você é filho de Deus. E nós lemos, Gálatas 3, que o quê? Que Jesus nos resgatou da maldição, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão. Então a enfermidade não faz parte da herança que Deus tem para você. O que tem para você é a saúde plena para o seu corpo físico. Mas não vai acontecer de maneira automática. Você precisa de crer, você precisa de requerer. É pela fé, não é pelo que você faz, é crer. Se nós olharmos para Abraão, irmãos, e Sara, a gente não vai ver, embora Sara era estéril, e isso estava ligado com o quê? Com o propósito de Deus e com a manifestação da glória. Mas a gente não vê Abraão e Sara se arrastando pelos cantos.
com dor na perna, dor na coluna, dor no braço, dor de cabeça, enxaqueca, depressão, ansiedade. A gente não vê, a Bíblia não diz. Você não vai ver, e dói aqui, dói ali, dói lá. A gente não vê isso com coisa aqui, não vê. E não precisa ficar acusado porque você sente dor. Mas eu quero dizer que a mesma bênção que está sobre ele está sobre a sua vida. Pelo contrário, a gente vê Abraão, irmãos, isso aqui é sobrenatural, para você entender que essa é a bênção. Abraão, irmãos, com 85, 86 anos, ele tem um filho, Ismael. Irmãos, para ter filho com 85, e nem tinha remédio para isso naquela época. Isso é sobrenatural, isso é promessa, isso é herdeiro do mundo. Só que não para aí. Quando ele tem 100 anos, Isaac nasce, irmãos. 100 anos, o que é isso aqui? Virilidade. O que é isso aqui? Saúde. Isso aqui é herdeiro do mundo, irmãos. E Sara, o que nós vamos falar de Sara? Sara, como eu brinco, né? Sara, ela era, se tivesse o concurso, ela ganharia. Miss Universo. Porque quando Sara tem 65 anos ali, a palavra diz que eles vão para o Egito por causa da fome. E Faraó olha para ela e quer trazer ela para fazer parte do harém dele. Irmãos, 6,5 naquela época é 6,5 na época de hoje, nada muda, é a mesma coisa. Só que para Faraó querer ela no harém, irmãos, isso aqui é herdeiro do mundo. Mas não para aí. Depois, quando ela está com mais de 80, acho que ela tinha uns 90. A palavra diz que mais uma vez, quando eles vão para Gerar, Abimeleque, o rei, queria se casar com Sara. Irmão, se 65 já é sobrenatural, tu imagina com 90. 90 anos. Isso aqui, irmãos, é o que? Herdeiro do mundo. É essa a promessa. Então eu quero dizer para você, há saúde plena para mim e para você. Porque eu faço, porque eu deixo de fazer? Não, por causa da bênção de Abraão, por causa da bênção de ser herdeiro do mundo. A saúde, pastor, eu estou enfermo, eu estou com uma enfermidade. Eu quero dizer para você, requeira pela fé a bênção de Deus na sua vida. Eu sou filho de Abraão, eu sou filha de Abraão. Se eu não me engano, 1 Pedro, depois você olha, 1 Pedro 3,6 ou 6,3. A palavra diz que Sara, ela tinha um comportamento, ela submetia Abraão a ponto de chamar ele de Senhor. E aí Pedro diz o quê? Que aquelas que creem igual Sara, se tornam filhas de Sara. Então, se Sara com 65 estava bem, 90 estava bem, eu quero profetizar sobre você. Você é filha de Sara. Aleluia. E sabe por que eu creio, irmãos, que a saúde física, ela está ligada com a bênção? Porque quando você vive debaixo da graça de Deus, o seu rosto muda, o seu jeito de andar muda. Se você vive na lei, você envelhece. Se você vive na base do seu mérito, você fica preocupado, você fica ansioso, a pressão é alterada. Por quê? Porque você está olhando para você está querendo produzir para ser aceito por Deus, mas quando você está na graça de Deus, quando você crê que é pela graça mediante a fé, irmãos, aqui, o seu corpo dá sinais, o seu corpo ele é rejuvenescido. Nós olhamos para a história lá de Israel, quando Caleb, ele entra na terra prometida, a palavra diz que ele está com 80 anos, ele fica 40 anos esperando para entrar, mas ele entra, ele está com 80, e quando ele entra, ele diz assim, eu me sinto como se eu tivesse lá atrás, com 40 anos, eu faria tudo novamente. O que é isso, irmãos? Isso aqui é a graça de Deus, isso aqui é ser herdeiro do mundo, isso aqui é estar debaixo do favor de Deus, isso aqui está debaixo da graça de Deus. Então, herdeiro do mundo não é você ficar doente. Pastor, eu não posso ficar doente. Não, você vai ficar, mas requeira pela fé a promessa. Requeira pela fé a bênção de Deus. É isso aqui que acontece com Sara. Sara era estéril, irmãos. Sara era estéril, ela não podia ter filho. Não podia ter filho. Só que o dia que Deus muda o nome de Abraão e muda o nome de Sara, alguma coisa aconteceu no mundo espiritual. Deus já tinha dito que ele teria filho. Deus já tinha dito para Sara que ela seria mãe.
Só que eles ainda não tinham concordado com Deus, eles ainda não tinham crido daquela maneira. Então Deus faz o quê? Eu vou mudar o teu nome, Abraão. Abraão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. Agora a tua mulher vai te chamar de Abraão, de pai de multidões, para que tu creia naquilo que eu estou te falando, Abraão. Sara vai também ser mãe de nações, princesa. Eles não tinham filho, mas eles começaram o quê? Profetizar. Mudou o nome, começou a falar, começou a profetizar. E Sara não podia ter filho. E aos 99 anos de Abraão, 90 anos de Sara, ela engravidou. Por isso que eu falo que filho é expressão da benção de Deus. A esterilidade está ligado com a maldição de Adão, está ligado com a maldição do pecado, mas Deus nos libertou da maldição do pecado e nos colocou na posição da bênção. Somos herdeiros do mundo. Por isso que Deus fala para Abraão: frutificará, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e em ti todas as famílias serão abençoadas, a tua descendência será numerosa. Olha para as estrelas do céu, Abraão, olha e tenta contar, assim será a tua descendência. Tu não tem filho, mas a minha bênção, quando manifestar na tua vida, vai ser inumerosa, multidão incontável. Oh, irmãos, quarta-feira eu vou falar sobre a bênção financeira. Vou falar só sobre ela. A bênção financeira está sobre a sua vida. A bênção financeira está sobre você. Preste atenção, irmãos. A bênção de Abraão está ligada com riqueza. Está ligado com riqueza abundante. Não é pelo que você faz, é por aquilo que você crê. É aquilo que Deus fez em Cristo Jesus na sua vida.